Shalom Havé, Shalom Haverim, Bruhin, Rabaim, Shalom Lekulam. Olá amigo, olá amigos, olá a todos. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no meu canal hebraico simples e prático. Eu que vos falo, meu nome é André Azevedo, sou pastor e professor. Estou aqui mais uma vez para lhe trazer algo sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver o Salmo 53, versículo 1. Terrilim, originalmente dito. Terrilim, hebraico, salmo, português. Tá bom? Vamos falar hoje sobre esse salmo. Falar um pouco sobre esse salmo, o que está dizendo lá no versículo 1. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aqui ó. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe, comente, mas você verá hoje algo muito interessante que os ateus costumam muito dizer. Os nécios, os loucos, os agnósticos, pessoas que normalmente só creem naquilo que vem. E você? Crê só no que vê ou crê naquilo que também não vê, mas que pode sentir? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, dê um sababa, que é o mesmo que um like, um gostei, um joinha. Vamos falar hoje sobre se Deus existe. Será? Deus existe? Por que acontece todas essas coisas que muitas pessoas falam que se Deus existisse, não aconteceria? Se Deus existisse, uma criança não morreria, uma idosa não seria assaltada. Se algo de pessoas boas acontecesse ruins. Pessoas boas, mas na vida delas acontecem coisas ruins. Deus existe? Então por que isso acontece? Nós vamos ver hoje no canal, no Salmo 53, versículo 1, Terrilim, de um louco, um nécio, uma pessoa que se perguntou e ao mesmo tempo ele afirmou: Deus não existe. Deus existe ou Deus não existe? Vamos ver? Então, não sai daí, fica comigo, porque Terrilim 53, versículo 1, Salmos, é aqui, no canal hebraico simples e prático. Fique comigo, já já nós voltamos. Enquanto isso, vamos para a vinheta do canal. Então, meus amados, queridos de Deus, vamos sem mais demora, vamos ler a palavra de Deus em Salmo 53, versículo 1. Na tua Bíblia pode estar de diferentes palavras. A palavra tolo, louco, pode estar diferente na sua Bíblia. Nécio, são sinônimos, tá bom? Então vamos lá. Na minha está assim: um tolo bruto diz a si mesmo, abre aspas, não existe nenhum Deus. Tais pessoas são depravadas, vírgula, todos os seus feitos são vis, vírgula, nenhum deles faz o que é bom. Como eu já disse, na sua Bíblia pode estar tolo, nécio ou louco. Ambos são sinônimos, significam a mesma coisa. Então vamos lá. Esse texto fala sobre que um homem louco, um homem vil, um homem nécio, um ateu, um agnóstico,
são tudo sinônimos. Tudo querendo dizer que eles não acreditam em nenhum Criador. Eles não acreditam num grande arquiteto que construiu onde nós vivemos. Eles não acreditam em nada que eles não podem ver. Só acreditam naquilo que os seus olhos veem. Então, vamos partir do pressuposto que quando diz que Deus não existe, o nécio, o louco ou o tolo, para você entender esse salmo, quando a Bíblia fala sobre, repito, nécio, louco ou tolo, não está dizendo da sua condição psico-mental. Não está dizendo da sua condição psico-mental. Não está dizendo sobre o seu intelecto. Não é que ele era um doido varrido, ou que era uma pessoa inapta a discernir o bem e o mal. Não está querendo dizer que essa pessoa é uma pessoa que ela vive à margem da sociedade ou em hospitais psiquiátricos. Não, longe disso. Na verdade, está falando de uma pessoa que ela goza muito das suas faculdades mentais, mas ela prefere crer que não existe o que para ela não vê. Não existe quando ela não toca. Não existe quando ela não visualiza. Não existe quando ela não ouve. Mas ela crê somente no que ela pode tocar, no que ela pode enxergar, no que ela pode ouvir, mas nunca o que ela não possa ver, ouvir ou tocar, ou até mesmo sentir o cheiro, o odor, a flagrância. Então, é uma pessoa que ela tem as suas faculdades mentais em ordem. Só que ela prefere crer que não exista um ser que criou tudo aonde nós estamos. O globo terrestre, o céu, a terra, as estrelas, a lua, o sol, as nuvens. Para ela é mais fácil acreditar que ela seja racional em relação a crer que só vemos e cremos no que tocamos. Está dando para compreender até aí? Qualquer coisa bota no comentário. Eu terei um prazer em lhe responder. Tá bom? Então, essa pessoa que diz que não há Deus, como os ateus também dizem que não há Deus, os agnósticos e os céticos, eles só creem naquilo que veem. Ou alguns creem que existe até Deus. Só que o ser humano seria incapaz de comunicar-se com ele, devido à nossa limitação. Partindo desse princípio, eles acreditam que não tem como entrar em contato nós naturais com o sobrenatural. Mas é o que eles pensam. Nós temos que respeitar. Nós podemos amar uma pessoa 100% e discordar dessa pessoa 100%. Amar não é dizer sim para tudo, concordar com tudo. Amar é você poder discordar e ter a sua própria opinião. E o mais bacana do cristianismo é respeitar todas as opiniões sem colocar como um egoísmo que a nossa é a única e verdadeira, mesmo sabendo que Jesus é a verdade. Temos que respeitar. Temos que se colocar como, será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus arguiria? Entraria nessa conversa? Temos que pensar. Temos que pensar porque o cristianismo é feito de atitudes. O cristianismo é feito de gestos. É um estilo de vida. O
cristianismo não é feito de falácia, feito de retórica, de palavras. Cristianismo é feito de atitudes. Cristianismo é feito de atitudes que você às vezes esperaria de uma pessoa que não seja cristã. E às vezes ela faz algo que quem deveria fazer somos nós. Atitude cristã é você amar mesmo sendo menos amado. É você visitar pessoas, mesmo nunca tendo recebido uma visita só sequer. Cristianismo é você perdoar, mesmo nunca tendo sido perdoado. Cristianismo é você não responder à altura uma ofensa, mas se resguardar e ficar em silêncio. Porque quando nós debatemos com alguém na mesma altura da sua ignorância, ou das suas palavras ofensivas, nós estamos deixando o advogado de lado, que é Jesus. E estamos tomando parte dessa jurisprudência sendo juízes. Mas só Jesus pode nos defender. Quando você se coloca na frente para defender a sua causa, você coloca de lado o advogado dos advogados, que é Jesus, o Filho de Deus vivo. Eu estou tomando toda essa uma introdução dessa mensagem, dessa aula de hoje, daqui do canal, partindo do pressuposto de que tudo que existe, a terra, o ar, o céu, o mar, os vegetais, os minerais, os animais terrestres, os animais do céu, os animais do mar. Partindo do pressuposto que uma casa para ser construída, e você dizer ali existe uma casa naquela rua assim, e você dá todo o aparato da casa, você fala todos os seus detalhes. E através da sua verbalização, você está dizendo intrinsecamente que ela existe. Quando você vai falar, o meu carro está estacionado naquele estacionamento, você não precisa dizer que ele existe, só a sua afirmação de dizer que ele está no estacionamento pressupõe-se que ele existe. E a pessoa sabe que o seu carro está lá. Existência. Partindo do pressuposto de existência, que é o Salmo 53:1, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tudo que existe, houve alguém para poder fazê-lo. Até mesmo as coisas que são feitas por robôs e por máquinas, houve um ser humano por trás para construir, para aquela máquina, aquele robô, existir. Ou seja, tudo só existe porque houve quem fez. Isso é básico. Você deve estar se perguntando, professor, eu sei que para poder existir algo, alguém fez. Ótimo. Isso já é um grande avanço, porque vamos falar exclusivamente disso. Esse smartphone que você está vendo na minha aula, esse tablet, Smart TV, laptop, não importa. Alguém construiu, por isso que ele existe. Você, você, mulher ou homem, só existe porque o seu pai e sua mãe coabitaram, tiveram relações sexuais, e teu pai lançou a semente na tua mãe, ela engravidou e você está aí hoje. Para você existir, teve que teu pai e sua mãe se relacionarem. Senão você não existia. Você só existe, eu só existo por causa dos meus pais. Você só existe por causa dos seus pais. Houve um criador, houve alguém para criar, houve alguém para fazer, para existir. Partindo desse pressuposto, a existência de todas as coisas que nós conhecemos na Terra,
Houve uma pessoa que fez. Houve uma pessoa que criou. Houve uma pessoa que pensou. Houve uma pessoa que arquitetou. Escreveu. Fez uma planta para construir aquela casa, para construir aquele bairro, para construir aquela indústria, aquela escola e por aí vai. Para escrever a Torá, por exemplo. Foi um rabino. A Torá, papel, existe porque o rabino escreveu a Torá. O quadro existe porque teve alguém que o construiu. A Bíblia, o óculos, o boné, o relógio, a pulseira, a aliança, a poltrona, o quadro rabínico, teve alguém para poder ele existir. Ele existe porque teve alguém para o construir. Teve um arquiteto, uma pessoa que bolou, estudou anos para construir. E quando me pergunta se Deus existe, eu afirmo categoricamente, e agora entrando para a parte final. Deus não existe. Que isso, pastor? Deus não existe? Periptoramente eu digo, não. E você vai aprender com o Espírito Santo hoje, agora, e vai ter uma concepção diferente de Deus. Deus nunca existiu. Deus nunca nasceu, ninguém formou ele. Não existe alguém que fez Deus, que criou, para ele existir. Tendo por suposto as palavras anteriores que eu disse, que se algo para existir precisa de um criador, de um inventor, então eu afirmo, mais uma vez, é irrefragável, não se pode contestar, Deus não existe. Então, como se responde a uma pergunta quando pessoas falam, Deus existe? Não, se Deus não existisse, não tinha água, a órbita não era bem certa do Sol, da Terra, da Lua. Deus existe. Não. Para alguém existir, precisou alguém fazer. Para alguém existir, ou para algo existir, precisou que alguém criasse. Então, grava bem na sua mente. Deus não existe. Deus é. Ele mesmo se criou. Essa é a resposta. Deus não existe. Ele é. Ele mesmo se criou. Não teve ninguém que o criasse ou o formasse. Diz lá no profeta de Isaías, quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi o seu criador? Quem foi o seu doutrinador? Quem foi o que o formou? Ninguém. Porque ele não existe. Ele é. Ele é ontem. Ele é hoje. Ele é no futuro. Deus, ele é mais do que eterno. Ele é atemporal. Porque eterno é uma coisa que não tem fim. Concordo com você, que Deus também é eterno. Mas Deus é atemporal. Atemporal é porque ele vive agora, no passado, agora, no futuro e agora no presente. Isso tem tudo dentro da mente de Deus. Ele é atemporal. Nós dependemos e contamos dias, semanas, meses, anos, semestres, bimestres, trimestres, década. Deus não. Deus para hoje é como fosse ontem e hoje como fosse amanhã
e amanhã parecerá como fosse hoje. É complexo entender Deus. Ninguém entende Ele. Não tem como entender Deus com lógica. Quer ver um exemplo? Deus não vê como o homem vê. O homem, quando vê uma flor, ele vê a sua beleza, a sua cor, a sua formosura, o seu caule, a folha verdinha, a raiz forte. Deus não. Deus, quando vê uma flor, ele vê uma roupa. Lembra? Quando Jesus disse, nem Salomão se vestiu como as flores do campo. Em algumas traduções está lírios do campo. Olha como é que Deus vê. Quer ver Deus vendo de novo? Os apóstolos que andavam com Jesus. André não escreveu nenhum livro. Bartolomeu, Filipe, também não escreveram. Pedro, 1, 2, 3 cartas de Pedro. Evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, e João escreveu o Apocalipse. Timóteo, eu não quero falar de Timóteo, quero falar só dos discípulos. Judas escreveu um pouquinho. Andaram com Jesus. Sentiram o seu cheiro. Viram as suas lágrimas. Viram seus milagres, maravilhas, prodígios. Viram ele subir ao céu. Deitaram no seu ombro, com a cabeça de João. Tiveram a sogra curada por ele, sogra de Pedro. Tiveram grande intimidade com a matéria Cristo, com o ser humano Cristo. 100% homem, 100% Deus. Apóstolo Paulo não viu Jesus, pelo contrário, ficou cego em Damasco. Não sentiu o seu cheiro, não tocou em seu corpo, não viu seus milagres, maravilhas, prodígios, não ceiou com ele, não participou de multiplicações de peixes, de um mar revolto e se aquietou. O apóstolo Paulo não participou de nada disso. Não recostou no seu peito, no seu ombro. Não estava ao seu lado, porque não é do seu tempo. Porém, o apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Isso prova que Deus não vê como o homem vê. Fique com essa palavra de hoje. E quando alguém perguntar para você, você fala se Deus existe, tu fala, é verdade. Deus não existe. Porque para existir precisa que alguém tenha feito ele. Ele não existe. Deus é. Obrigado por ficar mais uma vez aqui comigo, participar dessa videoaula. Espero que você tenha aprendido assim como eu aprendi. Obrigado pelo carinho, pelos inscritos. Obrigado por poder permitir de eu entrar dentro do seu lar, através do seu dispositivo móvel. Um beijo no coração e, como eu sempre digo, Leri Traot. Até a próxima e muito obrigado.